Olá, olá. Estamos ao vivo? Sim. Aí. Sejam bem-vindos a mais uma live da Leitura Nutritiva. A gente está fazendo uma semana de lives aqui, lendo livros que a gente possa utilizar em atividades de educação alimentar e nutricional infantil. Cada dia é um autor e hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. Estou mega feliz de recebê-la aqui. Eu vou chamá-la para entrar. Vamos lá. Acho que a Aline está conectando. Aí. Oi, Aline! Oi, Carol. Você tá bem? Tudo bem? Tudo jóia. Aqui tudo Tudo certo ótimo. também. Que alegria te receber hoje aqui. Pô, depois de tanto tempo se conhecendo, nunca fizemos uma live juntas. É verdade. Estamos aí, Vou pedir para você se sobrevivendo. apresentar para quem não te conhece, que é aqui do perfil. Eu já conheço a Aline de. Sou das antigas, lá da época dos primeiros canalcos. Mas caso você não conheça, vamos conhecer um pouquinho dela. Você quer, você quer começar só falando um pouquinho, Carol? Eu vou tentar colocar uma iluminação aqui, porque eu tô achando que tá muito escuro. Fica de é que eu tô também com uma luzona aqui atrás de mim, sabe? Aí talvez eu esteja muito clara em comparação. Mas tá bom, eu vou me apresentando aqui. Se tiver gente que tá entrando que não me conheça, opa, desvirei, tá aqui. Eu sou a Carolina Albuquerque, eu trabalho com crianças na parte de educação alimentar e nutricional. E há tempos que já ajudo nutricionistas pela internet que queiram também trabalhar com crianças de maneira lúdica, né? A nossa ideia aqui na Atitude em Nutrição é justamente trabalhar com ferramentas que possam, de uma maneira, através do brincar, resumidamente, fazer a criança entender mais sobre esse mundo maravilhoso que é a alimentação. E durante essa semana a gente está fazendo várias lives envolvendo os livros. A Aline tem um livro que eu amo. Quem é minha aluna que está por aí sabe que eu recomendo sempre, né? E a gente gosta muito dessa perspectiva de trabalhar com a leitura, de poder estar brincando com a criança. E a ideia aqui mesmo é que a gente possa escutar um pouquinho dessa história e pensar em formas do que levou à escrita do livro, né? E em formas também de trabalhar a partir dele. Enfim, essa sou eu. Legal. Melhorou, né? Melhorou, tá clarinho agora. Legal. Carol, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, né? Conversei com você hoje, acho que nossos trabalhos complementam tanto, assim, eu tô fascinada de verdade pelo jeito que você vem conduzindo seu trabalho. Acho que tem tudo a ver com a minha linha de pensamento, né? Com a minha linha de pensamento teórico e prática também. E de uma forma tão gostosa junto com as crianças, né? Eu Sim. acho que isso que é bacana. É uma forma que realmente incentiva a criança a ir além e tem ajudado os profissionais a pensar além também, Uhum. né? Então, assim, tá de parabéns mesmo, viu, amiga? Tô, assim, feliz de ter acompanhado você desde sementinha, assim, e vendo seu crescimento. Eu tô orgulhosíssima. Sim. Eu queria mostrar meu livrinho, esse aqui, ó. É o Tá Na Hora do Papá, né? Gente, esse livro é Esse lindo, livro. lindo, sabe? Eu preciso, assim, não é puxando sardinha nem nada. Todos os livros que a gente apresentou essa semana eu gosto muito, mas eu falo para as meninas. Você tem um livro, você tem dinheiro para comprar um livro. Aquilo que eu acredito está muito no Tá Na Hora do Papá. E vocês vão entender É, durante a condução do porquê, né? Muito do que eu trabalho no é, programa Brincar de Comer. Quando o livro saiu, que eu comprei e ele chegou, eu falei, gente, sabe, é aquele livro que é para ter? Resume é, demais o que eu acredito. é. Ele tá mesmo, assim. Às vezes eu acho que, sabe, assim, às vezes eu falo, gente, eu acho que eu psicografei esse livro. De tão. Eu fiquei pensando nele por tanto tempo, sabe? Acho que. Deixa eu só me apresentar, né? Eu sou Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga. Eu me formei recentemente também educadora parental em disciplina positiva. E eu gosto de falar isso porque é algo que fez muito sentido dentro do meu trabalho, né? Eu trabalho com alimentação infantil há mais ou menos 6 anos. E eu comecei trabalhando com introdução alimentar e aos poucos fui expandindo meu trabalho para a questão das dificuldades alimentares na infância também, né? E só que o meu grande amor é pela promoção da saúde.
Então, eu trabalho sim com dificuldade alimentar, mas o que eu gosto mesmo é de falar sobre desenvolvimento infantil, sobre como a gente propiciar as melhores intervenções, né? E acho que a disciplina positiva ela veio na minha formação de forma assim: a gente sabe o que é melhor para a criança, a gente sabe quais as melhores orientações, mas às vezes a gente se encasqueta na hora de orientar os pais. Uhum. Né? Então a gente acaba emitindo julgamento de valor, a gente acaba dando orientação e não dando ferramenta, né? E é muito difícil para eles, muitas vezes, conduzir isso na prática, né? E como eu sou mãe de um menino de 6 e outro de 3, eu vivo na pele esses dilemas diários do você entre o certo, o ideal e o possível, né? E como a gente também pensar que todo desafio ele traz aí uma oportunidade da criança aprender alguma coisa, né? Então eu testo diariamente as coisas que eu tenho feito. E é muito legal ver que assim, é uma construção de médio e longo prazo, né? A gente não ficar pensando só no hoje, nessa refeição, mas em como a gente está construindo tudo isso. E eu já tinha a ideia desse livrinho já há um tempinho já, né? E só que eu nunca me imaginei escrevendo um livro infantil, para te falar a verdade, Carol. A Fernanda Vernilo, ela também, ela é da nossa, enfim, acho que quando a gente começou a falar de empreendedorismo digital, Fernanda também, Dela. Fernanda foi aluna da Melódia, né, a da coleção Conto com Você. A Fernanda é a dona da coleção Conto com Você. Pra quem não E sabe, a Fernanda ela escreveu livros bem legais também, que depois a gente pode dar uma muito. comentada. Eu tenho alguns deles. Ela tem uma coleção fantástica. Ela foi minha mentoranda de empreendedorismo digital. Uhum. A Fernanda. Eu fiz algumas sessões com ela de mentoria digital e quando ela estava com os livrinhos dela de desmame. E aí eu cheguei e falei para ela, Fernanda, eu queria muito um livro que abordasse tais e tais assuntos, que são esses que tem no Tá na Hora do Papá. Só que eu não sei se eu sei escrever para criança. Se eu te falasse, será que você escreveria para mim? Eu falei para ela. E ela falou, acho que vai, vamos tentar, tal. Eu não sei, cara. Eu só sei que teve um dia que eu tava num daqueles insights criativos que você já tá pensando naquilo faz uns 3 meses, né? Eu sentei e escrevi ele. Acho que em 2 horas eu tinha ele escrito. E aí depois a gente foi lapidando. Eu mandei pra Fernanda, que tem uma super sensibilidade também. A Paula Kranz, que foi quem ilustrou, ela tá comigo também desde muito tempo. Foi ela que fez a logo do Conalco. Ela fez todas as minhas logos. Jogos de nutrir, Aline, que nem existe mais. Ó, A gente tem uma browneria aqui em São Paulo e foi ela que fez essa logo também do brownie. Bem desenho muito bonitinho. lindo, né? Eu adoro essa sensibilidade dela para os desenhos infantis, enfim. Pois é, e aí, então, eu acho que é muito, assim, é muito um desenho de criança, né? Traço Então, eu acho que de a criança se identifica, né, com o desenho, assim, não é um desenho inatingível, assim, né? E aí, enfim, falamos com a Paula e deu super certo, né? E o livrinho saiu assim do jeito as primeiras vezes que eu li ele em voz alta, tanto é que quando eu mandei a história para Fernanda, eu não quis mandar o texto, eu li para ela. Porque a Paula falou, eu tô com o segundo livrinho no forno, eu te falei, né? A Paula tá desenhando agora, ela tá eu pintando super já, na curiosa, verdade. sou geminiana, sabe? Assim que sair, eu quero ver. E ele tá, a gente vai mandar pra você. E ele tá muito fofo, assim. E eu acho que o encadeamento das palavras, né, ele torna o livro meio sonoro, assim. Então eu peguei e mandei um áudio pra ela e emocionei no meio do áudio. E ela depois mandou pra mim, ela falou, Aline, eu tô aqui chorando, não tô acreditando que aconteceu finalmente, né? Mas enfim, eu tô criando uma super expectativa, né? Espero que o pessoal goste. Sim, Aquela coisas pequena assim expectativa, fazendo. depois eu falo, gente, é tudo isso. Mas enfim. E aí, enfim, tô super animada para contar a historinha para vocês. Vamos contar para o pessoal, só para, Vamos lá? antes de começar, quero fazer uma interação, porque talvez nem para toda nutricionista isso seja muito presente, né? Ontem a gente Ah, tá. estava com a Mari e no outro dia também com a Super Nutri, que eram nutricionistas, mas no primeiro dia veio o médico que fez a questão do tempo de palavras, hoje a Brini, fonoaudióloga, e aí sempre tem uma pergunta que chega por aqui que é educação alimentar e nutricional, né? Só a nutricionista pode fazer? E eu sempre falo, ainda que a nutricionista consiga conduzir tudo isso, a educação alimentar e nutricional é multifatorial. Ela tem que ser também conduzida entre grupos
A gente precisa sempre trazer essa ideia de que não é só meu. Se todo mundo come, de alguma forma todo mundo vai falar de alimentação. E tem aquilo que cabe a mim, nutricionista, sim, mas também que cabe a outras áreas, né? Quando a gente fala de saúde integral da criança, vem muito nesse contexto. E eu, apesar de ter feito faculdade, eu me formei lá na USP de Ribeirão e lá tem o curso de fonoaudiologia. Quando eu me formei, Aline, eu não tinha ideia do que a fono fazia com a nutricionista. Para mim, da experiência que eu tive naquela época, era simplesmente, eu preciso ver com a fono aquelas dietas que a gente precisa engrossar, então eram esses casos que eu discutia. E hoje, né, depois de muito tempo, até porque também é um pouco recente aqui no Brasil a questão da dificuldade alimentar, essa integração entre os profissionais. Hoje, para mim, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, assim, sabe, bracinho dado, você precisa ter a sua. Então, se você não está presente ainda para isso, Nutri, entenda mais sobre como trabalha o fonoaudiólogo junto com você, um terapeuta ocupacional, né? O médico, o pediatra, a gente já conhece já de mais tempo, mas esses profissionais são muito importantes nas rotinas da criança. E fiquem presentes para isso. E vamos pro seu livro, Aline. Que legal. Obrigada, viu, Carol? Acho legal você trazer isso, viu? Porque, assim, a gente tem uma... Eu sou professora, eu sou docente de uma pós-graduação em Educação Alimentar e Nutricional. Uhum. E a coordenadora da pós, né, a Érica Porto, maravilhosa, sou apaixonada por ela, uma nutricionista. E, e a gente já teve essa conversa, assim, né? Inclusive fizemos lives conversando sobre esse assunto e o quanto é importante a gente entender o conceito de educação alimentar e nutricional. Quer dizer, nem chama mais educação nutricional, né? E a proposta de educação alimentar e nutricional, ela está, se eu não me engano, no Ministério do Desenvolvimento, não é não? Então, em 2012, deixa eu ver se ele está aqui. Não está. Em 2012, na verdade, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, enfim, eles se juntaram e fizeram o que foi o pronunciamento do que é educação alimentar e nutricional. E eles trazem na descrição, que ela é trabalhada em grupos com vários profissionais, né? Ela é multiprofissional. E esse contexto foi muito novo na nutrição também, tipo, é 2012, é bem recente. Quer ver? Na verdade, eu vou te sair um segundinho. E quando a gente fala em acesso à educação alimentar e nutricional, você está falando desde assim, exatamente. Você está falando desde acesso ao alimento, você está falando desde a produção, distribuição, logística, acesso, né? E também do outro, né? Dessa criança ou desse adulto também. Sim. Não só do profissional. Então, a alimentação é algo tão complexo e multidimensional, né, que seria tipo muito, seria na verdade impossível a gente entender a alimentação de forma tão restrita assim, né? A alimentação é uma das áreas mais multidimensionais, na verdade, né? A gente envolve tanta coisa até o fato do alimento chegar na sua mesa, né? Para daí você comer. Não dá pra uma live, então é isso não. A gente tá mudando de assunto. Vamos lá, ler o livrinho. Então, a gente começa, ó. Essa é a primeira página do livrinho. E essa frasezinha, né, ó. Tá sentindo esse cheirinho? Tá na hora do papá. Eu vou ler para vocês, tá? Não vou ficar mostrando, porque senão vai ficar meio confuso. Tá, deixa eu ver assim. Se você quiser lendo, e daí na hora que ler, depois no final, só mostrar a página também. Ótimo, dá pra ver. Tá sentindo esse cheirinho? Tá na hora do papá. Aqui na minha casa, todo mundo come junto. É uma delícia partilhar. Alimentos, histórias e memórias para matar a fome e saborear. Pelo grande privilégio de ter comida na mesa, agradecemos e podemos celebrar. Aqui na minha casa, todo mundo tem sua função quando se trata da alimentação. Tem quem faça as compras e cuide da programação. Café da manhã, almoço, lanchinho e jantar. Cada alimento tem sua hora e seu lugar. E tem sonoridade, né? Repare nisso, quem não reparou ainda. Continua, Aline. Sempre alguém que se propõe a cozinhar. Cuidado, cuidado, fica de olho para não queimar. Eu já ouço o barulhinho do azeite a esquentar. Eu ajudo a arrumar a mesa, coloco cada coisa em seu lugar.
Pratos, copos e talheres. Os guardanapos não podem faltar. Eu também gosto de ajudar a preparar. Lavo as verduras, pico as folhinhas. Aprendi até um ovo quebrar. Consigo descobrir novas texturas, formatos, cores, cheiros e sabores. Coloco o dedinho, às vezes lambo e até dou um beijinho. Porém, eu confesso, se me dá nojo, eu me despeço. Mas se me dá um tempinho para eu me acostumar, logo banco detetive e me ponho a explorar. Eu sei que se eu não gostar, eu não preciso engolir. Eu fico mais confiante quando eu sei que posso cuspir. Aqui na minha casa, todo mundo tem sua função quando se trata da alimentação. Quem cuida de mim decide quando vamos comer. E ter comida na hora certa me ajuda a ficar de boca aberta. É porque sou eu quem decido se eu vou comer. Às vezes estou sem fome e sei muito bem o que fazer. Esperar um pouco pode ser a solução, pois como da fome vem, eu como de montão. Quem cuida de mim decide onde vamos comer. A gente nem precisa da televisão, porque comer juntos à mesa é uma grande satisfação. É onde nossa família tem muito mais conexão. Quem cuida de mim decide o que vai para o meu pratinho. Alimentos frescos, saudáveis e saborosos. Mas sou só eu quem decido o que vem para o meu corpinho. Não preciso nem dizer que só eu sei o quanto eu vou comer. Eu conheço minha barriguinha e sei quando está cheia. Às vezes até consigo guardar espaço para a ceia. Aqui na minha casa, todo mundo tem sua função quando se trata de alimentação. Me ajudam no que eu preciso e respeitam a minha intuição. Podem confiar em mim. Meu corpinho sabe bem que honrar minha fominha é o maior presente que tem. Fim. Ai, gente, como é Aí a gente tem lindo. bonitinho, né? Eu gosto muito dele, eu acho ele muito fofo. E aí a gente pode entrar nos tópicos que eu trabalho aqui. Aí no final, né, eu trago a divisão de responsabilidades, né, que é a essência do livrinho. Aí, para as nutris que tiverem aí, né, eu fiz o bloquinho da divisão de responsabilidades, que é para você entregar na consulta, né? Sim. Então, você entrega na consulta, porque aqui está escrito a divisão de responsabilidades. Então, os adultos decidem quando vamos comer, onde vamos comer e quais alimentos oferecer, né? Então, o adulto decide o contexto. O adulto é quem alimenta, né? E as crianças decidem quanto irão comer, se irão comer e o que irão comer entre o que foi oferecido. Então, a criança é quem come. Né? Então, eu tenho diferentes papéis. O papel de quem come e o papel de quem alimenta. E aí, eu fiz o bloquinho para a gente entregar na consulta, né? Porque eu sempre desenhava à mão, assim, na consulta. E aí, a Paula desenhou. E aí, no final do livrinho, eu trago orientações relacionadas ao texto, né? Então, quer dizer, eu li o livro junto com a criança e tal, mas eu também sei os porquês, porque todo é fofo, né? Tá todo encadeado, rimado, mas ele também tem conhecimento por trás, né? Então tem tem várias estratégias e enfim, várias coisas importantes que a gente tem que considerar no desenvolvimento da criança. E aí, o ponto aí é justamente muito do que eu falo. Eu falo assim, enquanto profissionais, a gente aprende o conteúdo técnico, né? Então, a gente estuda os artigos científicos, entende todos os processos bioquímicos, comportamentais, enfim. Beleza, e como você traduz isso para quem não fez a faculdade de fonoaudiologia? Para quem não fez a faculdade de nutrição? Para uma criança de 2 anos, como você traduz isso? Então, quando a gente se comunica com a criança ou com o adulto, seja quem for, para ensinar sobre algum assunto, né? Eu preciso traduzir esse conteúdo. Essa história traduz muito conteúdo técnico por trás. As divisões de responsabilidade que vem, de Allen Satter, que é novo também para muitos profissionais, eu percebo, eu acho que vale a pena procurar saber, quem não conhece, né? Conhecer um pouquinho mais. E é isso que a gente precisa fazer. Não brincar com a criança, não ler uma história, seja o que for de atividade. Como é que eu vou transformar esse conteúdo técnico em forma dele entender? Porque eu não preciso explicar o que é a proteína, o que é a vitamina, o que é o mineral. Vocês viram? A gente não tratou disso durante o livro inteiro. E, na verdade, em nenhum dos livros que vieram antes a gente falou disso. Por quê? Não é isso, eu como comida.
Eu falo que às vezes a gente precisa treinar, principalmente nutricionista, da gente falar comida, arroz, feijão, carne, salada, sabe? Não é vitamina, proteína, mineral, porque realmente não é de erro nosso. A gente aprende isso. São 4 anos, 5 anos, mas pós-graduação, sei lá quanto, repetindo esses termos. Aí, sem querer, a gente vai querer ensinar para a criança, dona vitamina. Tá, e o que é a dona vitamina? É alface, tomate, cenoura, vamos dar nome, que é o que realmente representa para eles. E eu percebo que esse livro ele trouxe vários dos conceitos que são novos, necessários também, porque os pais por aí com certeza chegam querendo, como é que eu faço mais uma colherada, né? Qual é a técnica para comer mais uma colherada? E na verdade, esse não é o foco. A colherada a criança come se ela quiser, se ela quer vir na colher, ela pega se ela quiser. E a gente, enquanto profissional, ainda está um pouco preso nisso, eu sinto. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de uma nutri e a pergunta dela era assim: quantos gramas de proteína um bebê de 9 meses precisa comer? Aí eu falei, olha, eu acho que a pergunta não é bem essa. Se a gente pega as tabelas de referência das DRI, se você precisa calcular, lá você vai ver. Mas a pergunta é, esse bebê está interessado nessa comida? Esse bebê mama, o leite materno é tão dinâmico, a gente não tem esse controle. Esse bebê sabe, ele veio pronto, sabe? E quando acontece de não vir pronto, assim, que é aquela criança que já vai comendo e tudo mais, é porque ela está aprendendo, ela veio pronta para aprender. Você é adulto que tem que facilitar o aprendizado, né? Ela não é um bem adulto. É um pouco do que eu acredito. Acho que isso que você trouxe, Carol, é tão importante, porque assim, às vezes, né, o que eu percebo é a gente começa a entender melhor a questão do comportamento, a questão da criança aprender, que a criança aprende e tudo mais. Só que dentro da nossa cabeça, a gente está vivendo no sistema de crença ainda da quantidade, dos gramas, do se comer o suficiente, tal, tal, tal. E às vezes o nosso discurso, ele não se encaixa. Então a gente fala assim, não, tudo bem, ele está no tempinho dele, mas eu vou prescrever, vou colocar aqui no cardápio 14 gramas de proteína. E aí, o que acontece? Isso não encaixa. Porque ao mesmo tempo que você fala para a mãe, tipo, não, fica tranquila, ele vai comer a quantidade que é certa para ele mesmo, e você coloca lá 14 gramas de proteína, tipo, como que eu vou quantificar essas 14 gramas? Então é uma orientação que não bate. E aí isso causa confusão, né? É difícil porque assim, muitas vezes a gente quer ferramenta, a gente quer um cardápio, a gente quer coisas que não. Antes de chegar lá, a gente precisa se desvencilhar de muita coisa que a gente tá aqui, né, na nossa cabeça. E todo mundo tem seu tempo de acessar esse conhecimento, ou essa quebra de paradigma, né? Assim, já teve vezes de, tipo, eu não conseguia acessar isso com o pai, com a mãe na primeira vez, entende? Do tipo assim, não, eu tava querendo era uma ferramenta. Não sei se você já deve ter ouvido isso, mas eu só queria um cardápio, eu não vim aqui para ouvir esse blá blá blá. Sim. Eu queria um cardápio e vim aqui achando que você me dá um cardápio você não tá me dando. Como se isso fosse resolver. E da mesma forma também, né? Eu tava precisando era de ferramenta. Você não me deu nenhuma ferramenta. Mas antes da ferramenta, eu preciso dessa mudança de mentalidade, dessa quebra, né, de paradigma mesmo. De tipo, aonde eu quero chegar? Porque se eu estiver querendo no meu atendimento, na minha consulta, eu querendo que essa criança coma determinado alimento por X, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Promover liberdade e aprendizagem e ao mesmo tempo querer que ela faça do meu jeito. Entende? Eu querer que ela faça o que eu quero que ela faça, né? Isso, a gente quer brincar com a criança. Você falou, né? A gente aprendeu isso, né? Isso tá, assim, gravado na nossa cabeça. Então, a gente se abre para o novo, né? Mas frequentemente você vai se ver pensando na moda antiga, né? E quando você se fala, meu, o que eu tô falando? Eu tô falando uma coisa incentivando outra, não bate, né? E quando você fala de aprender, eu vi que passou um comentário dizendo que na faculdade a gente aprende tantos cálculos, isso e aquilo. Eu acho que não é nem só da faculdade que isso vem da gente pequenininho, vendo talvez os irmãos e os priminhos, as crianças da família. Você é um pouquinho maior vendo os outros. E assim, come mais uma. Não, se não comer esse, não ganha aquele, sabe? Vai ficar de castigo. Bota o chinelo na mesa. Então, muito vem também da infância do que a criança precisa comer. Ela tem que comer. Quando, na verdade, a criança aprende
aprende a comer. E aqui a gente está falando principalmente de bebezinho. A criança com 6 meses vai aprender a comer. Se ela tiver a prontidão para aquilo, se ela estiver pronta para aquilo, ela vai aprender. Pode demorar meses, às vezes. E aí é claro que a gente precisa, enquanto também acho que população, e vale a pena disseminar isso, quando a gente não está conseguindo por si só, tem muitos profissionais que podem nos ajudar, porque também é novo. Antes o pediatra entregava um esquema de frutinha na primeira semana e depois vem mais esse. E era isso que as mães tinham. Então, se você pergunta para tua mãe, talvez, ou pergunta para tua avó, enfim, elas vão falar, não, o pediatra vai te orientar e tá tudo bem. Quando, na verdade, hoje tem vários profissionais que estudam muito sobre isso, muito mais do que um pediatra que tem tantas funções para ver. E eu acredito que é importante a gente falar sobre, porque às vezes na cabeça da Nutri também não entra, né? E talvez de outros profissionais que estejam vendo a gente aí. Portanto, eu percebo que tem campo para explorar demais ainda, meninas. Tem muita coisa legal pra gente fazer. Nossa, tem muito. E o próximo livrinho que eu tô te falando, né? Uma das coisas que eu tenho tido tantas ideias legais, assim, eu gostei tanto dessa coisa do livro infantil, porque é isso que você fala, sabe? A gente traduz para uma linguagem tão simples e você acaba repetindo aquilo. Aí esses dias a Fernanda, né, que a dona tem um filhinho de, acho que ele tem 5 anos, e ela estava quebrando um ovo e ele estava querendo colocar a língua no ovo cru. E ela falando para ele, mas filho, não pode. Ele falou assim, peraí, mamãe. Mas olha só, no livro está escrito que se eu não conheço, eu posso lamber e até dar um beijinho. Então tem alguma coisa errada aí. Então tem alguma coisa errada aí, o livro está errado. Aí ele vai explicar, né, da salmonela, que ovo cru, que não é para ficar dando beijinho no ovo cru. Mas eu acho legal que assim, você vê que a criança de uma maneira tão simples ela assimila, né? Ela assimila aquilo. Então, é tipo assim, olha, lá no livrinho tá escrito que tipo só eu que decido quanto eu vou comer. E às vezes eu tô sem fome e eu sei o que fazer. Né? Vamos esperar um pouco. Então, esperar um pouco pode ser a solução. Então, enfim, são frases que repetidas, as crianças elas acabam memorizando e assimilando de uma forma que você nem tá percebendo, né? E o livrinho que a Paula tá colorindo agora é sobre o nojo. Esse eu tô aqui. Então, porque eu sempre falo do nojo, né? O quanto é difícil, porque a criança sente nojo, né? Ela passa por uma fase que ela sente nojo, é difícil mesmo. E como a gente ajuda a criança a ressignificar o nojo, né? Ajuda ela a ultrapassar isso, a entender que, tipo, olha, tem coisa que realmente é nojenta, mas isso é comida. Comida nova, às vezes, causa uma estranheza, mas tá tudo bem, né? E tá ficando super bonitinho, tá ficando super bonitinho. Ensino. Eu lembro que uma das vezes que eu vi você falando, eu acho que foi num dos cursos presenciais que eu estava, você fez uma colocação para mim que era perfeita. Imagina você, enquanto adulto, se você vai para uma cultura de outro lugar e te oferecem gafanhoto, barata, você vai querer comer? É comida lá. Lá é comida. E por que você não quer comer? É comida, não é? Pra que ter nojo, né? Não, gente, mas é proteína, que frescura. Mas é proteína, gente, que frescura. Não é possível que vocês não gostam, né? Esse exercício da empatia, ele é difícil de ser feito de verdade. Da gente entender que às vezes a criança olha aquilo e é muito estranho para ela. É realmente muito estranho. É porque pra gente é muito claro que aquilo é comida, né? É óbvio. É óbvio. Né? Mas para a criança não, porque ela está aprendendo, né? E especialmente naquela fasezinha dos 2, 3 anos, que ela está começando a pensar sobre o que ela está vendo. Então ela olha e ela está aqui imaginando, aquela cabeça imaginativa, que olha uma sombra e fica com medo, né? Ela vai ter medo do lobisomem, ela vai trazer as emoções de uma forma muito intensa. Porque ela vai tentando encontrar os significados da vida, né? E a gente é que dá esse significado. Né? Então, como fonoaudióloga, essa é uma das coisas que eu também gosto muito de estudar na área de alimentação. Na verdade, assim, eu não estudo exatamente na área de alimentação, eu estudo outras áreas para tentar encontrar isso na alimentação, que é a comunicação, né? A forma como se comunica com a criança, o que ela entende, como que a gente pode promover uma comunicação que ensina, né? E não uma comunicação que afasta ela cada vez mais do alimento. Né? Porque às vezes as coisas que a gente fala, a gente não percebe, mas a gente só está afastando o outro. Né? A gente só tá afastando. Ao invés da gente ajudar, mas que besteira, isso que você tá fazendo e tal. Aí, tipo, ao invés da criança. Por quê? Ajudar a superar,
Aí você acaba afastando mais ela ainda. E aquilo vai se tornando rançoso, né? Então aquela coisa assim, ah, mas a criança não gosta de comer. E muitas crianças não gostam de comer porque realmente a hora de comer é um saco. É um saco. Ela vai para ficar escutando ladainha, porque ela vai ter que comer mais do que ela gostaria, porque então você já vai para aquela situação como? Ai, chegou aquela hora. Ai, que drama. Na hora já sabe, aliás. Tem muitas crianças que são assim, Ah, uma rotina estabelecida, na hora que começa a chegar a hora da refeição, você repara, ela já tá aflita pela casa. Eu falo, será que é só na hora que senta mesmo? É só na hora que vai à mesa? Ou ela já tá um pouco aflita antes? Ah, falando a verdade, ela já começa. Sabe assim? Eu falo que é justamente essa cabecinha que faz assim, pensando bem. E a gente, eu percebo que às vezes a gente, se tratando de alimentação, por um aprendizado mesmo, parece que alimentar é uma hora. E todo o resto que a criança faz é outro momento. Então, na hora da alimentação, a criança teria que ser boazinha, comer tudo, bonitinho, limpinha, né? E em outros momentos tá tudo bem se ela brinca, se ela explora, se ela quer decidir se ela quer a camisa verde ou a vermelha. Eu falo, gente, mas do mesmo jeito que ele quer decidir a roupa, ele quer decidir a comida. Não parece a mesma você que coisa? trabalha em escola, né, Carol? É o que eu falo para as nutris que trabalham em escola, é assim, gente, vocês já pararam para perceber que vocês deixam as crianças, vocês não, né? Porque as nutricionistas geralmente são quem faz as atividades com alimento, mas vocês já pararam para perceber que na escola a professora faz bagunça com cola, com glitter, com tinta, com todo tipo de meleca, e leva não sei o que, leva não sei o que lá. Aí na hora da refeição, ai meu Deus do céu, se sujar. É. Tipo assim, não faz sentido, entende? Sim, Ai, meu Deus do céu, não pode se sujar. Tinta, cola, é tudo muito legal. A criança colocou terra na boca no parquinho, comeu areia, entendeu? Então, assim, se a gente. Eu acho que essa mudança de paradigma, ela envolve a escola, né? Eu acho que na hora que a escola perceber o potencial de aprendizagem através da alimentação, as coisas vão começar a andar também muito melhor com a questão de comportamento alimentar. Né? Eu acho que ainda a escola não tem essa ideia, né? E mesmo as nutris que trabalham em educação alimentar e nutricional, muita nutricionista, ela, depois que faz meu curso, acaba falando assim, nossa, mas eu não sabia nem como que era o desenvolvimento cognitivo da criança, entende? Então, como é que você vai trabalhar com criança se você não entende sobre desenvolvimento? Exato. Isso é uma falha da própria formação. Né? E eu levo isso como eu gosto mesmo, Carol, de ter gente de todo tipo, é pediatra, nutricionista, fonoaudióloga, eu gosto de ter multiprofissional nos meus cursos. Primeiro, porque eu não falo nada que seja exercício específico de fono. Segundo, porque eu falo tanto de desenvolvimento infantil, do desenvolvimento típico, sabe? E da troca comunicativa, que eu acho que. Opa, deu uma travadinha. Vamos ver se ela volta aqui um minutinho. Aline? Vamos lá, enquanto a Aline vai voltando, eu vou complementando essa questão da parte do desenvolvimento da criança, né? Porque também vejo que é muito, mas muito importante mesmo a gente saber sobre o que esperar daquela fase. Porque quando a gente vai trabalhar com a criança em uma determinada faixa etária, e ali a gente pode estar falando de 6, de 10, né? Não importa. Acho que ela caiu, gente. Vamos ver se ela volta. Ah, voltou aqui. Não importa com que criança, que idade eu estou trabalhando. Se eu não entendo sobre o desenvolvimento, eu não sei se eu estou oferecendo para ela. Voltou? Voltou. Aí, tá me ouvindo? Tô. Fui complementando aqui um pouco, você já retoma. Estava falando que se a gente não sabe sobre o desenvolvimento daquela faixa etária, o desenvolvimento normal, esperado, a gente não tem nem recursos para trabalhar, porque eu nem sei se o que eu estou fazendo é apropriado ou não, se ela compreende ou não. Então não faz sentido, né? É um passo antes. Quando me perguntam que atividade eu faço com crianças, eu sempre pergunto: que criança? Fala pra mim. Essa criança, pra mim, até 2 anos é bebê ainda, eu falo que eles são bebês. Crianças de que idade? 2, 5, 8, 10? Porque cada uma vai ter um interesse diferente. A atividade depende disso. Mas volta aí, retoma aí o seu. Não, é isso. É exatamente isso, né? E por isso que eu tô tão orgulhosa do seu trabalho, de verdade. Tá Ó, tem implantada. Ela só seja nutricionista, gente, senão eu ia fazer o curso dela. Só Então, eu ando sendo cogitada por uns profissionais da área de saúde. Na verdade, no curso acho que você devia fazer um curso tipo assim, né? Porque eu entendo também que tem coisas específicas, né?
Por exemplo, seria como eu fazer um curso só para fono também. Mas eu acho que assim, o que você faz ajudaria muitas fonos também, sabe? Eu acho que a gente. Porque assim, o seu trabalho envolve muito criatividade, muita. E isso é um dom, sabe, Carol? Não é todo mundo que Uhum. tem. No Uhum. final do ano passado, eu fiz um curso com a Marsha Dan, né? É uma terapeuta ocupacional americana, mas ela é assim. Pensa numa pessoa com mais de 50 anos de profissão. Ela Ela é fantástica, mas eu não a você vê conheço que ela. pessoalmente, mas sei quem é. Mas, Fofinha, né? Assim. é, mas você vê que ela, Carol, ela nasceu para isso, assim. Sabe aquela pessoa que, tipo, acho que assim, a gente vê o que ela faz, é muito bacana, mas você vê que a pessoa, gente, Uhum. assim, acho que 90% da sala não conseguiria chegar naquilo, entende? Que ela promove, porque ela tem uma dinâmica, uma criatividade, um pensamento rápido para lidar com criança que é fora de sério, né? E Uhum. eu vejo assim você, sabe? Eu acho que você tem ideias assim com as crianças e de atividades que vão além, né? Então não é Uhum. todo mundo que tem isso. Por isso que seria muito legal também, de repente, você ampliar o seu trabalho para outras áreas também. Eu acho que ia ser muito útil, na real. Né? Estamos Muito numa legal. fase de amadurecimento. Quem sabe em breve a gente não expande um pouquinho. Por enquanto, eu estou cuidando das nutris. Tadinha. Tá A pessoa já tem já, trabalho aqui, ó, já tá sabe? fazendo pessoa de trabalho. Mas tá É, ótimo. Carol, obrigada pelo espaço para contar sobre o livrinho, adorei. Eu espero que em breve eu volte com outro livrinho aqui, a gente fazer outra live sobre o nojo, a gente pode fazer, tá? A gente te manda o livrinho para você ter aí também com você. e a gente marca de você voltar. Eu acredito que essa parte do nojo, eu mesmo, eu acho que eu vi um livro até então que fala sobre, que não é também do jeito assim que eu olho para a questão. Então, falta no mercado. Vou amar conhecer, te receber aqui de volta para a gente apresentar para todo mundo. Falta muito tempo aí? Não. Falta muito tempo no. Ó, como que você tá? Tem mais 20 minutinhos aqui. Tem mais 20 minutinhos, então eu vou Aí, contar em sei que é primeira mão a história para 20, você, você tem. Carol. Vai, então vamos lá. Vou contar em Vamos primeira mão embora, para hein, você. gente? Olha só, isso é freio, não contei nem no meu Instagram. Deixa eu achar aqui. E essa Eu acho parte do nojo, sabe que no começo a gente aprende muito, né? Mas no começo eu achava que era frescura a criança que tinha nojo. Gente, já fui dessas, já achei isso, sabe? Ai, mas por que que vai pegar na batata que tá cozida, sabe? É uma batata, nem melecada, tanto assim, tá? E, enfim, a gente aprende, né? A gente estuda, a gente evolui, graças ao bom Deus. E é hoje eu isso. entendo, eu respeito muito, a gente tem que entender quais são os limites da criança trabalhando ou individualmente ou em grupo. Quando você achar aí, você pode me dar um pause, viu? Olha lá. Ele vai chamar Eca. Eca! Já imagina. Eu vou contar para você, ó. Era a hora do lanche na casa de Duda, e Duda adorava brincar. Convidou seus melhores amigos para um piquenique, e cada qual com a sua cesta vieram todos festejar. O sapo e o passarinho, aqui e acolá. Logo chegou também o cachorro a farejar. Duda perguntou: quem aqui trouxe comida para dividir? Todos levantaram a mão. Compartilhar com os amigos sempre é pura diversão. Quem começou foi o sapinho. Tirou da sua cesta deliciosos mosquitinhos, sua comida predileta. Mas todos os outros gritaram: Eca! O sapo ficou chateado e se sentiu desrespeitado. E com muita gentileza disse a todos com firmeza: se vocês não querem provar a minha comida, eu não ligo. Mas para um amigo apenas digo: hoje não, obrigado. Não. Em seguida, o passarinho mostrou suas minhocas, bem guardadas em um potinho. E com grande espanto ele escutou: Eca! O passarinho ficou encolhido, porque minhocas eram seu prato preferido. Como podia alguém não gostar? Entusiasmado, ele disse: vocês ainda não sabem que é uma delícia, porque nunca quiseram tentar. Achar estranho o que não conhece é normal. Para não desrespeitar um grande amigo, quando isso acontece, eu sempre digo: hoje não quero, tô legal. O cachorro, tão fofinho, abanava seu rabinho, todo feliz e contente. Trouxe o seu mais precioso presente. Au, au! Quem vai querer uma lambida no meu ossinho? Todos se entreolharam, sem saber o que fazer. Cá! Foi o que conseguiram dizer.
O cachorro ouviu atento, mas suas orelhas murcharam e seu rabinho parou. Como podia ser Eca se aquele lanchinho era puro amor? Indignado, ele disse com firmeza e gentileza: algumas comidas também me causam estranheza, e nem por isso eu ataco o cozinheiro. Quando acontece comigo, apenas digo: ainda não aprendi a comer. Que tal você ir primeiro? Duda começou a entender que tudo que é diferente não costumamos comer. Podemos ter um certo nojo, mas comida é pessoal. Enquanto alguns gostam, outros não acham legal. Para a gente saber se não gosta ou se não gosta, só mesmo tentando provar. E se ainda não está preparado, tudo bem por enquanto negar. Não existe coragem sem antes ter medo. Quanto mais a gente vê alguém comendo, mais fácil fica um dia conseguir experimentar. Mosquitos, minhocas e ossinhos, hoje eu passo, tô de boa, mas minha barriga tá roncando. Duda, tá sentindo esse cheirinho? Oba, tá na hora do papá. Ai, que linda, Aline! Nossa, gente, manda coração pra Aline, por favor. Dá esse dedo no coração que no meu não tem. Nossa, ele ficou muito lindo. Ai, eu comentei da barata. Muito lindo. Adorei. Vai fazer sucesso. Já botou todo mundo doido aqui, ó, querendo ir. Agora é pra ontem. Tem que mostrar pra ontem que eu já quero. Tem que mostrar é simples, né? A Paula tá colorindo agora na quarentena, né, tadinha? Também tá com as crianças em casa, mas tá indo, tá indo. Aí eu fiz toda a parte de orientação também sobre o nojo, né? Escrevi para os pais, dei algumas orientações assim para ajudar a criança a lidar com o nojo e tudo mais, mas ficou bem fofinho. Demais, Ficou né? E fica muito claro para a criança. Muito, você pega os bichinhos, as criançadas adoram animais, trabalhar com animais. Adorei. E você E a comentou. nossa ideia foi justamente também, assim, trazer os bichinhos como os brinquedos da criança, porque é como se ela estivesse falando com ela mesma, entende? A gente não queria trazer o bichinho como, tipo, tem um bichinho falando comigo, mas como, tipo, ela brincando, né? Ela tá brincando e ela tá ali, como se fosse repetindo pra ela mesma. Aí a gente fala muito dessa percepção no coaching com as alunas, de que às vezes quando você pergunta, seja para criança ou para o adulto, né? Ah, como você faria? E eu tô fazendo com bichinho, significa que eu penso aquilo, que de alguma forma aquilo está dentro de mim, porque eu não vou brincar de um jeito que não mora dentro da minha cabeça, né? Isso é muito legal. Ai, tô louca para ver já. Eu Eu tô mais dos livros, eu não sei se todos do Coleção Temperando Palavras têm, porque eu não conheço todos, mas os de Desmame, o seu, do Tchau Fralda, que vem com aquela mensagem para os pais, né? É um livro que, tanto quando um pai compra, ele pode ler sozinho ali, já tem uma visão um pouco maior, mas para o profissional também. Você pode ler para a criança e depois disponibilizar ali para o pai poder ver. Eu gosto dessa interação entre o livro infantil e o livro para o adulto, apesar de que hoje em dia eu falo que não existe idade para livro, sabe? Que o livro serve para qualquer idade, desde que você saiba explorar com aquela idade. Para mim agora é sim, dá razão. E outra coisa legal de falar também sobre o livro é que às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas o livro é uma distração na hora da refeição, né? E o que eu sempre falo sobre o livro é o seguinte, você pode usar como distração, claro que pode, né? Se você estiver lá lendo e distraindo a criança e você querer enfiar uma colherada na boca dela. Só que uma das coisas mais difíceis para os pais hoje é, primeiro que a gente tem famílias pequenas, né? Então, o diálogo, ele é muito escasso. Né? Eu não tenho que conversar. Às vezes você tem, tipo, o pai, a mãe e a criança, é um bebê ou é uma criança muito pequena. E a criança pequena, ela quer se entreter de alguma forma. Então, o celular com desenho entretém ela. Comer é social. Tanto é que quando você come sozinha, provavelmente você fica lá meio, tipo, tentada a pegar o celular também. Porque o comer com o outro, ele é importante para a nossa vida. E quando a gente está falando de uma criança pequena, muitas vezes o livro, ele é um passo uma mediação para você tirar o celular da sua vida, sabe? Porque o livro ele estimula o diálogo, né? Então, eu já recebi vários feedbacks de mães que me falaram, Aline, o livro tá dando super certo, ele todo dia na hora da refeição pega, a gente vai almoçar, a gente pode almoçar ouvindo a história do papá, né? E as crianças repetindo e tal, por quê? Porque ela se identifica e você consegue dialogar sobre aquilo. E as crianças veem detalhes nos livros, né? Que assim, eu acho mó barato.
O que será que está escrito naquela notinha que está na geladeira, sabe? Assim, o que será que é isso que ele está comendo? Então, eles observam detalhes tão bacanas, assim, e você estimula esse diálogo na hora da refeição, que é tão importante. Então, muitas vezes, sem essa ferramenta, você fica naquela coisa chata, que a criança não quer ficar lá, né? Aí ela fica saindo da mesa toda hora. Ela fica porque ela não quer ficar ali parada sem fazer nada, né? Então, é mais pra gente também, tipo, tirar da nossa cabeça essa coisa da distração, porque tudo pode ser uma distração, depende da maneira como você encara, né? Então, uma criança de 3 anos, 4 anos, por exemplo, ela pode trazer um brinquedo para a mesa para fazer companhia para ela. Ao mesmo tempo, você também pode usar esse brinquedo para distrair a criança, entende? Você consegue usar isso como a estratégia para distrair e fazer ela comer mais. De outra forma, não. Você também consegue fazer. Olha, vamos convidar um amigo para comer à mesa e a criança consegue brincar com o amigo dela. Aí, Woody, você vai comer também? Eu vou e tal. Ela consegue fazer essa troca. Então, assim, eu gosto, né, do livro como intermediador de diálogo, assim, né? Como um mediador que favorece o diálogo na hora da refeição, né? Acho que é justamente isso que favorece. Qualquer instrumento que a gente pegar, ele pode ser bom ou ruim. Depende do que eu faço com ele. Por isso que os instrumentos não saem por aí andando sozinhos, lidando com a gente, né? A gente que pensa. Não, é a gente que precisa saber o que fazer com isso. Por isso que estudar é tão importante para o profissional, tecnicamente, saber explicar isso para os pais, como é que eles vão fazer isso também com as crianças. Porque não adianta eu só falar, olha só, leva o livro lá, lê que vai ser legal. Ah, tá bom, e como é que você lê isso? Você lê, coloca o livro na cara da criança e enfia a colher por baixo? Não, você tá no meio da mesa. Como é que é isso? Porque nem sempre uma orientação que a gente dá entra no ouvido do outro como a gente queria que entrasse. Não é porque ele não quis, mas ele o interpretou da maneira dele, com os conhecimentos e repertórios dele. E explicar é bem importante também. Eu sou super a favor de, quando é para o lado positivo, poder ter sim outros elementos à mesa, né? Agora, para tapar a cara da criança, não. Essa não é a ideia. Nunca em excesso, obviamente, também, né? Nunca em excesso, mas você pode ter sim um mediador ali para favorecer. Com as crianças maiores, você ter os baralhos, né? Para você conversar sobre comida, enfim, né? Tem vários recursos lúdicos aí que a gente pode ir adaptando dependendo da faixa etária. E você pode ser, né, a sua salvação ou pode ser seu tiro no pé, depende da forma que você usa. Né? Por isso tem que entender da fase de desenvolvimento, tem que entender o que é, como é que aquela criança aprende, o que é apropriado para aquela idade. Parece simples, mas é complexo. Não é nada simples, não mesmo, né? É bem mais legal. Que bom, Carol. Eu amei conhecer. Gente, eu fiquei sabendo desse novo livro, eu chamei a Aline fazer 5 minutinhos antes. Aí ela comentou, depois preciso te contar, vou fazer um novo livro. Adorei que você leu, eu não imaginava que você ia ler ele aqui. Muito obrigada. Também gostei. Eu tava ansiosa para dividir. O pessoal, como eu vi aqui nos comentários, tudo mais, o pessoal curtiu. E realmente é um assunto que falta no mercado. Tá na hora do papai já é lindo. E eu adorei a interpretação que fez do Tá na hora do papai, que você retoma no livro São os anterior. mesmos personagens, Carol. São os mesmos personagens. Do Tá na hora do papai. É bom porque a criança fica bem claro, né, a intersecção entre eles. Ó, o pessoal que tá perguntando se a live vai ficar salva, eu não sei, porque o Instagram é sempre uma surpresa, tá? Se ficar salva, vale muito a pena voltar e ver. Aline, onde o pessoal te encontra? Seu Instagram, as informações riquíssimas que você entrega. Meu Instagram é Aline Padovani, Padovani normal, né? alinepadovani.fono. Acho que é isso por enquanto, né? Estando lá no Instagram, vocês vão ver o link. O mini curso Alimentar com Respeito está disponível até hoje. Hoje à noite sai do ar. Hoje à noite sai do ar. Dá um gás aí. São 4 aulas, né? E, enfim, fica de olho aí. Em breve eu vou lançar a nova turma para os cursos. E estamos aí, né? Sobrevivendo a quarentena. Gente, na verdade, eu estou muito sem saber o que vai acontecer. Mas seguimos. Eu falo que não dá para parar, a vida continua. A vida continua. Criatividade reinando, olha aí, saiu o livro.
A gente tem os lados positivos também. É isso Aline, aí. um beijo para você, muito obrigada. Obrigada para todos que estavam aqui. Eu vou colocar. Faz um favor para mim, Aline. O meu livro, eu não sei se você viu o que eu contei, que ficou na casa de uma criança. Ah, Faz, põe o seu livro assim na tela para aparecer a gente, para o pessoal dar um print, que depois eu vou colocar. É, mas não, aparece você também, você consegue? Hum. Aí linda. Depois eu dou um print aqui. E eu vou pôr lá no nosso feed. Você coloca qual que foi o principal insight da live, o que você pegou por aí de aprendizado. É bem importante a gente reforçar os aprendizados e dividir com os o outros. livro. O livro compra no site Uhum. coleção.convocê.com.br. Tem o Instagram também, tá na hora do papá, daí tem um link lá para ficar mais fácil, né? É só você procurar no Instagram, tá na hora do papá. Aí tem o link lá no começo, você encontra o livro, né? Tanto o livro quanto o bloquinho também. Esse bloquinho tá R$ 10 lá no site, É tá? super Entrega em todo o Brasil. E o livro, que é R$ 45, que tá no site da Eu coleção marco Conto com também Você. vocês. É. Põe o print, aí eu marco o teu arroba e o arroba do Coleção tem. Olha, misturando os nomes. Coleção Conto com Você, que eles também têm outros livrinhos que vale a pena conhecer. Sim, Certo? sim, com certeza. É uma coleção super linda. Maior orgulho de a gente fazer parte também. A Fili tá arrasando, né? Beijão. Beijo, a Arrasou. gente se vê logo. Quando saiu do nojo, você volta, por favor, hein? A gente Pode combina. deixar, voltarei. Aline, Tchau, tchau, gente. tchau, até amanhã. Até.